Eu creio, você pode comungar comigo, se você pensar da mesma maneira, que nós vamos falar agora do crime mais violento dos últimos dias. Das últimas horas, com certeza. Pense na cena. Fim de tarde, movimento no estabelecimento comercial, uma loja, chega uma senhora, começa a conversar com os lojistas, porque tem amizade próxima, são compadres e tudo mais. De repente, indivíduo entra, as mãos nos bolsos da jaqueta. Quando se aproxima dessa mulher, saca um revólver, atira contra a vítima e atira contra a própria cabeça e o pânico toma conta. Mais ou menos esta é a história, Diego Antunes. Cidade de Maravilha, começo da noite de ontem, diga lá. Pois é, Eduardo, essa vítima, Andréia Sotoriva, de 38 anos, pelo menos no último mês, a vida dela era de olhar para todos os lados e se cuidar, segundo testemunhas, porque vinha sendo perseguida pelo ex-esposo, que não aceitava o fim do relacionamento de ambos. E ela, inclusive, estava tocando a vida da maneira dela, com outro imóvel que tinha adquirido, alugado, enfim, e compartilhava esses momentos com amigos e também com familiares. E ali chegou nesse estabelecimento comercial, numa loja que era dos compadres, chegou para tomar chimarrão, para conversar, final de tarde, movimentação bastante grande na região central de Maravilha e várias pessoas na calçada, saindo dos estabelecimentos, indo para casa, para o trabalho, saindo do trabalho, indo para a faculdade, para a escola. E quando aconteceu esse fato, o homem chegou, sacou de um revólver, a princípio um revólver calibre 38 e disparou 4 vezes contra a vítima. Dos 4 tiros, 3 atingiram essa vítima. A Andréia acabou caindo já sem vida e ele depois acabou tentando contra a própria vida, né? Deu um tiro na cabeça. Ele, embora estivesse inconsciente quando os socorristas chegaram no local, estava vivo. A situação dele é gravíssima, foi para o hospital de Maravilha, Hospital São José, e depois foi transferido para o Hospital Regional do Oeste, onde encontra-se internado em estado gravíssimo. Um fato que chama a atenção, comoveu muito a cidade, inclusive a prefeitura lá de Maravilha decretou luto, porque essa Andréia Sotoriva, ela era professora da rede municipal de ensino. Bom, a Polícia Militar foi a primeira a chegar no local, a região central, movimentação das viaturas ali é constante. A polícia esteve no local e isolou, né, todo o perímetro ali para depois acionar as demais forças de segurança. E a gente vai ouvir o que diz o capitão Júnior Tast, comandante da PM de Maravilha, sobre, primeiro, a atuação da Polícia Militar no local do crime. Tudo isso aconteceu na presença dos proprietários da loja que conversavam com a vítima até o momento ali no interior do estabelecimento. Na sequência, o agressor disparou um tiro contra a própria cabeça e também caiu no local ali próximo à ex-esposa recém-vitimada. De imediato, as guarnições foram acionadas e isolaram o local, já com a chegada do SAMU, foi auxiliado no atendimento e isolamento do local, preservação da cena do crime. Bom, a partir do momento em que a PM esteve no local, então, né, e a notícia se espalhou rapidamente, inclusive eu mesmo, com familiares em Maravilha, recebi vários áudios, né, que acabavam circulando em grupos de WhatsApp falando do caso. E a Polícia Civil esteve ali junto com a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal. Foram feitos primeiros trabalhos periciais, a arma do crime acabou sendo apreendida e agora todo o fato está sendo investigado pela DPCAM, cujo delegado responsável pela delegacia, Dr. Daniel Godoy Danese, ele também gravou um vídeo para a nossa produção falando sobre o trabalho da investigação e também sobre a possível motivação, pelo menos essa é a linha de investigação até esse momento que a polícia está trabalhando. Vamos ouvir. O indivíduo adentrou esse estabelecimento comercial, realizou 4 disparos com um revólver contra essa vítima, essa mulher de 38 anos, e logo em seguida disparou contra si próprio na cabeça. A vítima então veio a óbito e o autor segue internado em estado grave no hospital de referência. Logo então a Polícia Civil, por meio da DPCAM, iniciou os trabalhos investigativos para apurar as circunstâncias deste fato. Preliminarmente então já foi possível
concluir através de câmeras de segurança, de testemunhas, de elementos de informação colhidos no local, que o casal havia se separado há aproximadamente um mês e este indivíduo então não havia aceitado bem esse término, perseguindo, ameaçando essa vítima até o trágico desfecho de ontem. Bom, e aí agora, por um lado, a Polícia Civil segue investigando esse caso. Por outro, a vítima, Andréia Sotoriva, de 38 anos, ela está sendo velada em uma comunidade do interior de Campoerê, cidade de onde ela era natural, extremo oeste do estado, comunidade que fica muito próxima, inclusive, da divisa com o Paraná. O que chama a atenção também é a quantidade de casos de violência doméstica e de feminicídio registrados em Santa Catarina somente neste mês. Trabalho muito árduo das forças de segurança para tentar resolver cada situação. Inclusive, nos próximos dias teremos também, possivelmente, mais alguns relatos relacionados à investigação que está em andamento sobre um caso aqui da região. De qualquer maneira, a gente continua acompanhando e lamentando, principalmente, mais esse fato que aconteceu lá em Maravilha, uma tragédia familiar que abalou muita gente, inclusive as testemunhas que viram esse homem atirar na mulher dentro da loja. Eduardo. Um detalhe, por favor, filhos desta relação ou não? Olha, estamos buscando informações. A princípio, as fotos nas redes sociais mostram uma criança com a família, com o casal, fotos feitas há algum tempo, mas não se sabe se é filho, se é algum familiar, algum parente, sobrinho, enfim. Essas informações ainda estão sendo apuradas, certo. E a polícia se ateve nesse momento a somente repassar o que está sendo investigado e também outros detalhes não estão sendo repassados para não atrapalhar as investigações. Mas fato é que a família de ambos, segundo informações, não é da região, são de cidades vizinhas. Essa é a informação, Eduardo. Valeu, obrigado, Diego. Obrigado pelas informações. Lamentável, né? Mais um desfecho daqueles que eu me sinto incompetente para comentar. Prado, incompetente por quê? Porque eu não consigo entender o amor que mata. Eu não consigo entender. O amor é um sentimento tão nobre, tão lindo, tão puro, tão supremo. E o meu entendimento é que o amor, ele afaga, ele protege. O amor, ele constrói. O amor aproxima. Eu não entendo o amor que mata. Mas cada um pensa e age de uma maneira, cada um reage de uma maneira, e aí estas coisas acontecem, né? Na verdade, sofrem duas famílias. Certo. O capitão da Polícia Militar, o capitão Júnior, obrigado pela audiência, capitão, lá da cidade de Maravilha, está assistindo o Balanço Geral e diz que da relação, o casal tinha uma criança de 6 anos. Então, para resumir o comentário, duas famílias sofrem. Sofre a família da mulher, mãe que morreu, sofre a família do autor, ex-companheiro, que está hospitalizado e o estado é gravíssimo, segundo a última informação que nós recebemos, e desse anjo de 6 anos. Que culpa nenhuma tem com o desacerto entre o casal. Esse de 6 anos, no meu entendimento, não teria que ser a prioridade a ser pensado antes de qualquer atitude? Porque hoje ele tem a mãe morta e o pai hospitalizado numa situação grave. E com 6 anos, pobre da criança nem entende o que aconteceu. Mas esta marca seguirá com ela, a criança, com o ser humano, quero assim dizer, porque não sei se é menino ou menina, e também não vou expor aqui, por quando existir na face da terra. Porque fica cravado na alma, né?